Olá, sejam bem-vindos a mais uma análise detalhada. Hoje a gente vai mergulhar na lição 8 das lições bíblicas lá da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. Isso mesmo, material do primeiro trimestre de 2006, né? O comentarista dessa lição foi o pastor Plácido Tomás da Silva. Exato. E o tema é fascinante: os primeiros discípulos. Um tema fundamental. Com certeza. E o nosso objetivo aqui é, destrinchar como essa lição específica, com a visão do pastor Plácido, aborda o chamado inicial dos seguidores de Jesus. Tudo baseado ali no Evangelho de João, principalmente. Vamos ver os pontos que ele destacou, as conexões que ele fez. Legal, vamos explorar essa perspectiva. E só um lembrete rápido antes da gente engatar aqui: se esse tipo de análise mais a fundo te ajuda, considere se inscrever aqui no canal, deixar um gostei, ajuda bastante a gente a levar essa conversa para mais gente, tá? Com certeza, um apoio importante. Bom, vamos lá então. Como é que essa lição começa a desenrolar essa história dos primeiros discípulos? Olha, ela começa, como é comum nesse tipo de material, estabelecendo uma base teológica, né? Aponta logo para o texto áureo, que é Isaías 11, versículo 1, porque brotará um rebento do tronco de Jessé. Certo, uma imagem forte já de início. Exato. E já conecta isso direto com a verdade prática da lição, que diz que Jesus é como esse rebento, começando a dar frutos. Entendi. Então essa imagem do rebento já prepara o terreno para o surgimento dos discípulos, seria isso? Isso. E a leitura bíblica principal para essa análise toda é João, capítulo 1, lá dos versículos 35 até o 51. Perfeito. Então essa imagem do rebento de Isaías funciona como uma lente para entender o começo do ministério, né? E a formação desse primeiro grupo. Como é que o comentário 1, João reconhece a Jesus, desenvolve essa ideia? Então, esse primeiro comentário ele foca bastante no papel do João Batista. É crucial. A lição faz questão de frisar que não foi, por acaso que João identificou Jesus. Não foi uma intuição apenas. Não. O comentarista destaca a revelação divina. Deus deu um sinal claro para João, né? A descida do Espírito Santo como pomba, como está lá em João 1, 32 e 33. E o momento-chave mesmo que a lição aponta é no dia seguinte. João vê Jesus passando e aí ele declara publicamente: Eis o Cordeiro de Deus. João 1,36. E essa declaração Cordeiro de Deus, a lição não trata como uma simples observação, certo? Ela tem um peso ali. Tem um peso enorme. O texto da lição sugere que foi essa palavra específica, Cordeiro de Deus, que acendeu a faísca na mente de 2 discípulos do próprio João Batista. Ah, então foi o gatilho para eles. Exatamente. A lição descreve isso como o gatilho. Ouviram, eis o Cordeiro de Deus, e na hora sentiram um impulso de seguir Jesus. Um deles, a lição já identifica, é André, o irmão do Simão Pedro. Sei. O comentarista parece querer passar a intensidade desse momento, sabe? A alegria da descoberta, tanto para o João Batista quanto para esses discípulos que agora se voltavam para Jesus. Isso já nos leva direto para o comentário 2, então. João apresenta Jesus aos discípulos. Como é que a lição, na visão do pastor Plácido, aprofunda essa apresentação? Foi só um olha ele? Não, de jeito nenhum. Aqui o pastor Plácido argumenta através do comentário que essa apresentação do João foi muito densa teologicamente. Não foi só esse aí é Jesus. Tinha mais coisa ali. Muito mais. Ao chamar ele de Cordeiro de Deus, João estava, segundo a lição, puxando toda aquela carga sacrificial do Antigo Testamento. Ah, conectando com as profecias. Isso, conectando Jesus direto com Isaías 53:7, né? Como um cordeiro foi levado ao matadouro. E também com o significado que Paulo depois daria lá em 1 Coríntios 5:7. Cristo, nossa Páscoa, foi sacrificado por nós. Entendi. Então a lição frisa que foi uma declaração de identidade e ao mesmo tempo de missão? Exatamente. Identidade e missão juntas ali. E a reação dos discípulos de João? Como a lição mostra isso? Foi na hora mesmo? Sim, a lição destaca muito essa prontidão deles. Ouviram e seguiram.
O comentário não menciona nenhuma hesitação, nenhuma dúvida naquele ponto. Interessante. E a pergunta que eles fazem para Jesus, mestre, onde moras, lá em João 1,38, a lição interpreta não como uma curiosidade tipo geográfica. Qual o seu endereço? Pois é, não é isso. É interpretado como um desejo mais profundo, de comunhão mesmo, de querer ficar com ele, aprender onde ele habitava, tanto espiritual quanto fisicamente. Queriam proximidade. Faz sentido essa leitura dentro do contexto da lição. E a resposta de Jesus: vinde e vedes. João 1,39. Como o comentarista explora isso? A lição enxerga nessa resposta um convite bem aberto, sabe? E experiencial. Jesus não só dá uma informação, ele convida a pessoa a viver aquilo. A experimentar. Isso. O comentarista interpreta como um reflexo do caráter acolhedor de Jesus. Ele recebe quem o busca. É um chamado para a pessoa constatar por si mesma, entende? Não só aceitar o que o outro disse. Embora o testemunho do João tenha sido fundamental para começar tudo. Claro, foi o ponto de partida. Mas o ver aqui tem esse sentido de experimentar, de conhecer de perto. E essa experiência pessoal parece que vai gerando um efeito cascata, né? Pelo menos é o que a narrativa da lição constrói. O comentário 3, Levando Almas a Cristo, ilustra bem isso, não é? Perfeitamente. A lição foca na ação do André. Depois de passar um tempo com Jesus, o texto bíblico fala que era quase a hora 10ª, fim da tarde. E eles ficaram com ele aquele dia. A primeira coisa que André faz é ir procurar o irmão dele, Simão. Ele não guarda para si. Não. E a mensagem é cheia de certeza. Achamos o Messias. O comentarista até nota a tradução O Cristo, para reforçar que eles reconheceram quem Jesus era. E o André não só conta, ele leva o Simão até Jesus. Esse ato de levar até Jesus é um ponto que a lição destaca, então. E o encontro do Simão com Jesus, a mudança de nome é importante ali, né? Sim, esse momento é apresentado como muito significativo. Jesus olha para o Simão e já dá um nome novo para ele, Cefas. E a lição explica que Cefas quer dizer Pedro, ou pedra, rocha. O pastor Plácido interpreta isso como um ato profético de Jesus, como se ele já estivesse vendo lá na frente a firmeza e o papel fundamental que o Pedro teria na igreja. Entendi. A mudança de nome apontando para uma transformação, para um propósito. Exatamente. Identidade e propósito sendo redefinidos ali. E a dinâmica não para, né? No dia seguinte, a lição continua seguindo a narrativa de João 1. Jesus vai para Galileia e encontra Filipe. Mas aqui o chamado é um pouco diferente. É diferente, sim. Com Filipe, a lição ressalta que o chamado veio direto de Jesus. Segue-me, João 1,43. Uma ordem direta. Um comando simples, direto, mas que exige uma resposta de fé, né? O comentário também dá aquele contexto geográfico. Diz que Filipe era de Betsaida, a mesma cidade do André e do Pedro. Talvez isso sugira que já existia uma rede de conhecidos ali, facilitando esses encontros. Pode ser, pode ser. A lição não explora muito isso, mas menciona o fato. E o padrão se repete de novo. Filipe acabou de ser chamado e já vai encontrar o Natanael. Qual foi a abordagem do Filipe, segundo a análise da lição? O Filipe chega para o Natanael com uma convicção enorme e baseada nas Escrituras. A lição enfatiza a declaração dele: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e de quem escreveram os profetas. Uau! Ele já conecta tudo. Sim. Jesus de Nazaré, filho de José. Está lá em João 1,45. O comentarista ressalta como o Filipe já liga Jesus às promessas messiânicas do Antigo Testamento. Isso mostra que a fé desses primeiros discípulos estava bem ancorada nessa continuidade da revelação de Deus, né? Faz todo sentido. Mas aí vem a famosa reação do Natanael, aquele ceticismo. Pode vir alguma coisa boa de Nazaré? João 1,46. Como é que a lição aborda essa resistência? Olha, a lição não passa pano para o preconceito regional que está implícito ali na pergunta do Natanael, sabe? Nazaré, pelo visto, não tinha lá muito prestígio na época. Mas o ponto que o comentarista mais valoriza é a resposta do Filipe. Ele não entra em debate, não defende Nazaré. Ele simplesmente diz: vem e vê.
a mesma lógica do convite de Jesus. Exatamente, a mesma lógica. Em vez de uma longa discussão teológica ou de tentar limpar a barra de Nazaré, Filipe apela para a experiência pessoal. A lição parece ver nisso um modelo, sabe? Que a melhor resposta para o ceticismo, muitas vezes, é convidar a pessoa para o encontro direto com Jesus. Experimenta você mesmo. Muito interessante essa ênfase na experiência pessoal superando as barreiras. A lição comenta mais alguma coisa sobre o Filipe? Tem uma nota rápida no comentário, mencionando aquele episódio lá de João 12, quando uns gregos procuram o Filipe e pedem para ele apresentar Jesus a eles. Ah, sim. O comentarista parece usar isso para reforçar essa ideia do Filipe como alguém que conecta as pessoas a Cristo, um facilitador desses encontros. Entendi. Bom, aí chegamos ao comentário 4, crendo em Jesus. O foco agora é o encontro do Natanael com Jesus mesmo. O que a lição destaca nesse diálogo? A lição ressalta muito a forma como Jesus recebe o Natanael. Antes mesmo do Natanael abrir a boca, Jesus já solta um elogio. Eis aqui um verdadeiro israelita em quem não há dolo. João 1,47. E dolo aí significa o que exatamente? A lição explica como engano, falsidade. Então, o pastor Plácido interpreta isso como Jesus reconhecendo a sinceridade, a integridade do Natanael. O que, claro, já deve ter começado a desarmar o cara que chegou ali meio cético, né? Com certeza. E a surpresa do Natanael é clara. De onde me conheces tu? E aí a resposta de Jesus é que vira o jogo, segundo a lição. Vira totalmente o jogo. Jesus revela um conhecimento sobrenatural. Antes que Filipe te chamasse, te vi eu estando debaixo da figueira. João 1,48. Uau! A lição não entra em especulação sobre o que o Natanael estava fazendo ou pensando lá debaixo da figueira. O foco do comentarista é no impacto dessa revelação, o fato de Jesus saber onde ele estava e talvez até o que se passava no coração dele antes mesmo do Filipe chamar. Isso quebra o ceticismo do Natanael na hora. E a reação dele é explosiva, né? A lição enfatiza a força dessa confissão de fé. Enfatiza muito. Aquele mesmo que duvidou se algo bom podia vir de Nazaré, agora declara: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. João 1,49. Uma confissão completa. Completa. A lição apresenta essa como uma das confissões mais, abrangentes do Novo Testamento. O comentarista frisa como foi um momento de profunda revelação para o Natanael, reconhecendo a messianidade e a divindade de Jesus ali. E Jesus ainda responde prometendo coisas maiores, né? João 1:50-51. Como a lição interpreta essa promessa final ao Natanael? Jesus diz basicamente: você creu só porque eu disse que te vi debaixo da figueira? Pois você vai ver coisas ainda maiores. E essa promessa culmina com a visão dos céus abertos e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. A lição interpreta isso como uma clara alusão à escada de Jacó, lá de Gênesis 28. Ah, fazendo a conexão. Exato. Significando que Jesus é a própria ponte, a conexão entre o céu e a terra, o mediador definitivo. É uma promessa de que a revelação da glória de Jesus seria contínua e crescente para quem crê. Entendi. A lição também tem um questionário, né? Qual é o papel dele na estrutura do estudo? Sim, tem um questionário no final. Ele serve mais para fixar os pontos principais da narrativa e da interpretação que foi apresentada, sabe? Tipo uma revisão. Isso, uma revisão. As perguntas relembram fatos essenciais. Quem apresentou Jesus aos primeiros discípulos? João Batista. De onde eram André e Pedro? Betsaida. Onde Natanael estava quando Jesus o viu? Debaixo da figueira. São os marcos que o comentarista julgou importantes para entender a lição. Tá claro. Então, se a gente fosse sintetizar a perspectiva que essa lição 8 pelo pastor Placídio apresenta, qual seria o quadro geral? Parece que tem um padrão bem claro se formando. Tem sim. O padrão que a lição se esforça para mostrar é o do testemunho que leva a um encontro pessoal, e esse encontro pessoal gera mais testemunho. Um ciclo. Um ciclo. Começa com a declaração pública do João Batista. Isso atrai o André e o outro discípulo. O encontro pessoal com Jesus transforma o André, que sai correndo para buscar o Pedro. Aí Jesus chama o Filipe diretamente. O Filipe, impactado, busca o Natanael e convida ele a ter a própria experiência. Ou seja, a lição destaca tanto a iniciativa de Deus, né? Jesus chamando diretamente o Filipe. Sim. Quanto a iniciativa humana como resposta a esse encontro. O André buscando Pedro, o Filipe buscando Natanael, é uma dinâmica mista.
Exatamente, uma dinâmica mista. E tudo isso, na visão da lição, se amarra com aquela imagem lá do começo do texto áureo e da verdade prática. Jesus, o rebento, começando a produzir os seus primeiros frutos, que são os discípulos. Fazendo a conexão completa. Isso. A ênfase do comentarista cai muito sobre a importância do encontro pessoal com Cristo. Esse encontro é validado pelo testemunho das Escrituras e confirmado pela experiência que transforma a pessoa. E essa transformação impulsiona a compartilhar a descoberta com outros. Aquele vem e vê vira um motor contínuo. Exploramos bastante hoje, então, a lição 8 das lições bíblicas de 2006, lá da Igreja Evangélica Pentecostal Liberdade em Cristo. Mergulhamos na interpretação do pastor Placídio Tomás da Silva sobre como os primeiros discípulos foram chamados. Uma narrativa que foca muito em testemunho, encontro pessoal e essa reação em cadeia que foi gerada. É verdade. E talvez uma reflexão final que essa análise da lição nos deixa é justamente a trajetória do Natanael, né? Ele meio que personifica essa jornada. Saiu de um ceticismo inicial, pode vir algo bom de Nazaré, para uma fé declarada robusta. Tu és o Filho de Deus, o Rei de Israel. Uma virada em tanto. E a lição sugere muito fortemente que, embora o testemunho do Filipe tenha sido o catalisador, aquele vem e vê, foi o encontro direto, a revelação pessoal de Jesus, eu te vi debaixo da figueira, que realmente dissolveu a dúvida e gerou a convicção nele. O toque pessoal fez a diferença. Exato, isso acaba reforçando um ponto central na perspectiva dessa lição. A experiência pessoal com Cristo como elemento fundamental, transformador da fé. Uma ótima reflexão para a gente encerrar. Sem dúvida. Permitindo Deus, até a nossa próxima análise.